Hoje eu preciso falar de uma animação que sinceramente me pegou completamente desprevenido. E eu sei que muita gente provavelmente bateu o olho em cara de um, focinho de outro, e pensou: ah, deve ser só mais um filme infantil fofinho com um animalzinho falando. Só que não é isso. Tipo, o filme até começa parecendo aquela aventura divertida de sessão da tarde, mas do nada ele vira uma mistura de crítica ambiental, crise existencial, tecnologia, política, manipulação e, mano, eu fiquei olhando para a tela em vários momentos pensando: como assim esse filme teve coragem de meter isso numa animação? E eu já vou avisando uma coisa aqui. Esse vídeo não é daqueles reviews frios que só contam a história. Porque, sinceramente, filme assim merece conversa de verdade. Merece aquele papo como se a gente tivesse saindo do cinema agora e comentando tudo andando na rua. Porque foi exatamente essa sensação que eu tive vendo esse negócio. O filme abre mostrando a Mabel criança, e logo de cara dá pra perceber que ela não é aquela protagonista padrão perfeitinha. Ela é meio impulsiva, meio estranha, completamente obcecada por salvar animais. E eu gostei disso imediatamente. Porque ela parece criança de verdade. Sabe aquela criança que os adultos chamam de difícil só porque ela sente as coisas intensamente? Então, a Mabel é isso. Tem uma cena logo no começo em que ela tenta libertar os animais da escola e devolver todos para a natureza. E, mano, eu ri muito, porque é o tipo de plano que faz total sentido na cabeça de uma criança. Só que, obviamente, vira um caos completo. E o filme não tenta deixar ela como heroína perfeita. Pelo contrário. Ela erra, perde o controle, morde a mão do professor, ativa o alarme de incêndio sem querer. E tudo fica um desastre gigantesco. E aqui já entra uma coisa que eu adorei no roteiro. Ele não infantiliza a emoção. A maioria das animações hoje parece ter medo de deixar personagens realmente bagunçados emocionalmente. Aqui não. A Mabel é intensa. Ela explode. Ela age antes de pensar. E honestamente, isso deixa ela muito humana. E aí vem uma das primeiras cenas que realmente me pegou emocionalmente. Quando ela vê a tartaruga sendo devolvida para o aquário. Cara, essa cena é simples, mas ela diz muita coisa. Porque para Mabel, aquilo é quase cruel. Na cabeça dela, o animal tá preso de novo. E eu acho interessante como o filme brinca com essa ideia de que crianças muitas vezes enxergam injustiças que adultos simplesmente normalizaram. Aí entra a avó dela, Tanaka. E eu preciso falar, que personagem maravilhosa. Sério. Toda vez que a Tanaka aparece, o filme desacelera de um jeito muito bonito. Parece até outro filme temporariamente. Porque enquanto todo mundo vê a Mabel como a garota problemática, a avó vê curiosidade nela, vê sensibilidade, vê potencial. E tem aquela sequência no lago. Cara, aquilo ali foi cinema. Sem exagero. A fotografia muda, o som muda, o ritmo muda, e parece que o filme respira pela primeira vez. A Tanaka ensinando a Mabel a observar os animais, ouvir o vento, prestar atenção na natureza. Me lembrou muito aquelas memórias de infância que a gente nem percebe na hora que estão virando memórias importantes. Eu tive muito isso com meu avô quando era pequeno. Não exatamente com floresta e animais, mas aquela sensação de alguém mais velho te ensinar a enxergar valor nas pequenas coisas. Tipo parar para ouvir chuva. Ou observar formiga carregando folha. Parece bobo, mas isso molda a forma como a gente vê o mundo depois. E o filme entende isso muito bem. A relação da Mabel com a avó acaba virando literalmente o coração emocional da história. Porque tudo que ela faz depois nasce dali, daquele vínculo. E aí o filme dá aquele salto temporal clássico. Só que funciona. Porque quando a Mabel aparece adulta, andando de skate igual uma maluca indo impedir a destruição da barragem,
você percebe que ela ainda é exatamente a mesma criança. Só que agora, o mundo ficou maior e mais cruel. E aqui começa uma das coisas que eu mais gostei no filme. Ele não tenta fazer a protagonista parecer racional o tempo inteiro. Porque, sinceramente, no lugar dela, eu acho que muita gente também surtaria vendo um lugar importante da infância sendo destruído por político querendo construir ponte. E o prefeito Jerry, olha, eu gostei muito do fato dele não ser um vilão caricatura total logo de cara. Porque no início parece até que ele realmente acredita que está fazendo certo. Isso deixa tudo mais interessante. Ele não chega gargalhando igual o desenho antigo, falando "Odeio natureza!". Ele parece um político real. E isso é pior. A discussão entre ele e Amabel já mostra bem o conflito principal do filme. Ela fala com emoção. Ele fala com pragmatismo. Ela vê vida. Ele vê progresso. E, sinceramente, o roteiro é inteligente porque ele não deixa a solução simples. A parte da petição é quase deprimente de propósito. Amabel passa o dia inteiro tentando conseguir assinaturas e consegue uma. Cara, isso doeu. Porque ali, o filme basicamente joga na nossa cara uma realidade muito atual. As pessoas gostam de parecer preocupadas com o meio ambiente até precisar realmente fazer alguma coisa. E eu acho que essa foi a primeira hora que eu percebi que o filme tinha muito mais raiva acumulada do que parecia. Aí entra a doutora Sam. E, mano, eu juro que achei que ela seria aquela personagem mentora padrão. A cientista boazinha que ajuda a protagonista. Só que não. E eu adoro quando o filme faz isso comigo. Ela explica que os animais foram embora porque não existem mais castores protegendo o ambiente. E aqui, o roteiro entra numa parada muito interessante sobre equilíbrio ecológico. Porque ele mostra que natureza não funciona na base da boa intenção. Existe cadeia, sistema, impacto. Só que a Mabel escuta isso e já entra no modo. Então eu vou achar um castor. Sem plano, sem lógica, só impulsividade pura. E é exatamente por isso que ela funciona como protagonista. A sequência dela perseguindo o castor à noite de skate parece quase um sonho febril. E aí, do nada, o filme vira ficção científica. Do nada. Porque quando ela entra na universidade e vê o castor andando em duas patas, eu fiquei tipo, pera, o quê? E aí o filme simplesmente mete animais robóticos controlados mentalmente. Mano, que virada maluca. Só que o mais louco é que funciona. Porque o filme planta isso de uma forma tão caótica que você aceita instantaneamente. A revelação dos animais robôs é uma das minhas cenas favoritas, porque ela muda completamente o gênero do filme. Até ali, parecia uma aventura ecológica emocional. A partir dali, vira quase sci-fi filosófico. E o mais interessante é que a Mabel fica indignada, não porque a tecnologia existe, mas porque ninguém usou aquilo para salvar a floresta. Isso diz muito sobre ela. Ela não liga para a ciência em si, ela liga para a intenção. E aqui entra outra camada muito forte do filme. Tecnologia sem empatia não resolve nada. A doutora Sam é fascinante justamente porque ela parece fria, mas não exatamente maligna. Ela representa aquela visão científica distante, tipo, estamos observando, enquanto a Mabel quer agir. E aí vem uma das sequências mais insanas do filme inteiro, quando a Mabel literalmente conecta a própria mente ao castor robótico. Cara, isso é muito mais sombrio do que parece numa animação. Porque naquele momento, ela abandona parcialmente a própria humanidade para tentar salvar a natureza. E o filme deixa isso visualmente estranho, desconfortável até. E eu gostei muito disso. Hoje em dia, muita animação tem medo de ser estranha visualmente. Esse filme abraça o estranho. A fuga dela pelos dutos de ventilação no corpo do castor
Parece videogame misturado com delírio. E o detalhe dela descobrindo que consegue conversar com os animais. Mano, aquilo muda completamente a escala da história. Porque até então, a Mabel defendia os animais sem realmente ouvi-los. Agora ela pode ouvir. E adivinha? Nem todos concordam com ela. Isso é genial. Porque o filme podia facilmente cair naquela mensagem infantil simplista de humanos maus, natureza boa. Só que não. Os animais têm hierarquia, ego, conflito, medo, violência. Existe política até entre eles. E quando o urso aparece e ela percebe que a natureza também é brutal, foi aí que eu entendi qual era a real proposta do filme. Ele não romantiza nada. Nem humanos, nem animais, nem progresso, nem natureza. Todo mundo ali está tentando sobreviver. E honestamente, acho que é isso que torna essa animação tão diferente das outras. Quando a Mabel finalmente começa a conversar com os animais de verdade, o filme entra numa vibe que eu sinceramente não estava esperando. Porque até aquele ponto, eu ainda achava que a história ia seguir aquela fórmula mais clássica de garota salva a floresta. Só que não. O roteiro começa a ficar muito mais filosófico e até meio desconfortável em alguns momentos. E eu gosto muito quando a animação faz isso. Porque parece que hoje em dia existe essa ideia de que desenho animado precisa explicar tudo mastigadinho. Aqui não. Tem hora que o filme simplesmente joga uma situação estranha na sua cara e fala: se vira emocionalmente aí. A primeira manhã da Mabel no corpo do castor robótico já mostra isso perfeitamente. Ela acorda cercada por animais, e ao invés daquela cena fofinha estilo princesa da Disney, onde todos viram amiguinhos instantaneamente, os bichos tratam ela como mais um animal qualquer. Tem curiosidade, claro, mas também tem desconfiança. E, mano, eu adorei isso. Porque pela primeira vez na vida dela, a Mabel não tá observando natureza de fora. Ela tá dentro dela. E tem uma diferença gigantesca aí. Inclusive, eu acho muito interessante como o filme vai lentamente desmontando aquela visão infantil que ela tinha desde pequena. Porque quando criança, ela enxergava os animais quase como criaturas inocentes, precisando ser salvas dos humanos malvados. Só que agora, ela começa a perceber que a floresta funciona em regras próprias. Regras que não ligam para os sentimentos dela. A cena do urso é exatamente isso. Cara, que cena boa. Quando ela finalmente encontra o castor real descansando na pedra, o filme cria aquela sensação clássica de pronto, agora vai dar certo. Você acha que ela finalmente encontrou a solução perfeita para o problema da barragem. Só que literalmente segundos depois, aparece um urso querendo devorar o castor. E o mais louco é que a Mabel reage igual o humano reage mesmo. Ela entra em pânico. Tenta salvar o castor como se estivesse interrompendo uma injustiça absurda. Só que aí o urso simplesmente para e devolve o castor. Sem raiva, sem vilania, sem cena exagerada. Aquilo ali é muito importante, porque o filme deixa claro que o urso não é mau. Ele só está existindo dentro da lógica natural dele. Eu acho isso genial, porque desmonta completamente aquela visão infantilizada da natureza perfeita e harmoniosa. A floresta do filme é viva, linda, mas também cruel pra caramba. E, sinceramente, acho que essa é uma das mensagens mais maduras da animação inteira. A Mabel passa o filme tentando controlar tudo, porque ela acredita que proteger significa decidir o que é melhor para todo mundo. Só que a natureza não funciona assim. Aliás, o próprio Rei George é um personagem que representa muito isso. Quando ele aparece pela primeira vez, mano, que entrada absurda! Eu não sei se foi só comigo,
mas eu comecei a rir porque o cara surge praticamente como uma celebridade da floresta. Todo mundo dançando, fazendo reverência, aquela energia completamente caótica. Parece até um ritual religioso misturado com um show de rock. E o George é muito carismático. Tipo, muito. Ele facilmente podia virar só aquele líder sábio padrão, mas o filme deixa ele estranho o suficiente para ser memorável. Tem momentos em que ele parece um rei nobre e inteligente, e 5 segundos depois tá agindo igual um maluco teatral. E honestamente, isso deixa ele muito mais divertido. Só que ao mesmo tempo, por trás da comédia, existe uma coisa bem séria acontecendo ali. Porque o George basicamente fala para Mabel: nenhum animal quer viver perto dos humanos, porque vocês tornam tudo insuportável. Pesado. E o pior é que o filme sustenta isso visualmente o tempo inteiro. O barulho das máquinas, das construções, das árvores falsas com alto-falantes. Cara, aquilo me deixou genuinamente incomodado assistindo. E acho que era exatamente essa a intenção. Tem uma sequência específica que ficou presa na minha cabeça. Quando George leva a Mabel para ouvir o tal barulho invisível que enlouquece os animais. E ela não escuta nada. Nada. Isso é muito inteligente, porque mostra uma coisa que acontece na vida real também. Seres humanos muitas vezes causam destruição sem nem perceber. Pra gente, tá silencioso, tá normal. Mas pro resto do ecossistema, é um inferno. E aí o filme manda aquela cena absolutamente caótica da Mabel escalando a árvore falsa, enquanto uma cientista controla um pássaro robótico, tentando impedir ela. Cara, esse filme é tão maluco, mas sabe o que é mais impressionante? Mesmo nas partes absurdas, ele continua emocionalmente coerente. Porque tudo gira em torno da mesma ideia: comunicação. A Mabel finalmente consegue ouvir os animais. Os animais finalmente conseguem ser ouvidos. Mas ninguém realmente sabe como coexistir. É aí que o roteiro começa a ficar perigosamente político. E eu digo perigosamente, porque o filme quase entra num território muito sombrio. Quando a árvore de som cai e o barulho para, a reação dos animais é quase emocionante. Eles ficam felizes, de um jeito que dá para sentir o alívio físico deles. E aquilo bate forte, porque você percebe que a floresta inteira estava vivendo sob tortura sonora constante. Só que aí acontece algo muito importante. Os animais rapidamente constroem uma nova barragem. Ou seja, eles não precisavam dos humanos para resolver aquilo. Precisavam só que os humanos parassem de atrapalhar. E, mano, essa mensagem é forte. Só que ao invés do filme seguir por um caminho simplista de animais unidos contra a humanidade, ele começa a mostrar um problema ainda maior: ressentimento. Porque o George e os outros animais já não querem mais convivência. Eles querem distância. E isso vai ficando cada vez mais perigoso. Enquanto isso, o prefeito Jerry tá surtando completamente. E eu preciso falar. Eu adoro como esse filme trabalha o ego humano. Porque o Jerry claramente acredita que controla tudo. Ele acha que entende progresso, entende cidade, entende futuro, enquanto trata a floresta como obstáculo administrativo. Só que a situação foge totalmente do controle dele. E aqui, o filme vira quase um thriller político-ecológico bizarro. Quando os animais começam a voltar para a floresta por causa da nova barragem, o Jerry imediatamente manda destruir tudo outra vez. Outra vez. Isso mostra uma coisa muito realista. Gente poderosa odeia admitir erro. E aí entra o Loaf. Cara, eu amo o Loaf. Ele tem aquela energia de personagem secundário completamente aleatório que acaba roubando cena só pela personalidade. Dá pra sentir que o filme precisava de alguém mais caótico e desesperado no núcleo dos castores. E a notícia que ele traz muda tudo. Porque agora não é mais só uma ponte.
não é mais só uma barragem. Os humanos estão literalmente usando árvores falsas barulhentas para expulsar os animais da região. Isso é assustadoramente plausível. Sério. Parece coisa que alguma empresa faria de verdade escondido. E é nesse momento que o George convoca os líderes dos animais. Cara, que sequência insana! Porque o filme deixa de parecer uma aventura ecológica e vira quase uma fantasia política medieval. Os reis e rainhas de cada espécie chegando, as tensões entre os grupos, as diferentes prioridades. É literalmente uma assembleia diplomática da natureza. E a Mabel, no meio disso tudo, parece uma ativista desesperada, tentando convencer líderes mundiais a evitar um desastre. Só que ela erra feio. Muito feio. E aqui tá uma coisa que eu respeito demais nesse roteiro. Ele deixa a protagonista causar problemas enormes. Porque na emoção, a Mabel acaba inflamando os animais contra os humanos. Ela transforma revolta em guerra. Sem querer, mas transforma. E isso é muito humano. Quantas vezes alguém tenta lutar por uma causa justa e acaba gerando ódio no processo? A reação da Rainha das Borboletas já mostra que a situação saiu do controle completamente. E aquela cena das borboletas formando um X gigante no céu? Mano, visualmente isso é absurdo. Parece símbolo de apocalipse. O clima muda na hora. E o pior é que a Mabel percebe tarde demais o que ela fez. Ela queria salvar a floresta. Agora, ela talvez tenha começado uma guerra entre espécies. E honestamente, essa parte me pegou muito porque o filme mostra uma coisa complicada pra caramba. Boas intenções não garantem bons resultados. Inclusive, a morte da Rainha das Borboletas é provavelmente o momento em que o filme deixa claro de vez que não tá brincando. Porque acontece muito rápido. Não tem música triste, não tem câmera lenta exagerada. A Mabel simplesmente reage por instinto e mata ela. Cara, eu fiquei em choque, porque dali pra frente não existe mais volta. Os animais passam a enxergar ela como ameaça. Os líderes entram em fúria. E o George fica dividido entre proteger a amiga ou proteger o próprio reino. E essa talvez seja a minha coisa favorita no filme inteiro. Ninguém ali é totalmente herói ou totalmente vilão. Todo mundo tá tentando defender aquilo que ama, mesmo quando faz escolhas horríveis. A partir daí, o filme começa a entrar num nível de caos emocional que, sinceramente, eu não esperava ver numa animação desse estilo. Porque até então, ainda existia uma certa leveza escondida aqui e ali. Tinha humor, tinha aventura, tinha aquele clima de descoberta. Mas depois da morte da Rainha das Borboletas, acabou. O filme muda. E muda de um jeito pesado mesmo. Você sente que a floresta inteira virou um barril de pólvora emocional. Todo mundo tá paranoico, agressivo, desconfiado. E a Mabel percebe que perdeu completamente o controle da situação. Só que o pior é que ela nunca realmente teve controle. E acho que esse é o grande tema dessa parte do filme. A ilusão de controle. Porque desde o começo, a Mabel acredita que, se ela correr rápido o suficiente, lutar o suficiente e insistir o suficiente, ela consegue salvar tudo. Só que a realidade vai esmagando essa visão dela pouco a pouco. E aí começa a perseguição. Cara, essa sequência é insana. Os reis dos animais literalmente mandam destruir a Mabel e o George. Não prender, não expulsar, destruir. E isso é muito importante, porque mostra como o filme trata ressentimento coletivo. Uma vez que a confiança quebra, já era. Não importa mais intenção. A fuga deles pela floresta é desesperadora num nível que eu não estava preparado. Porque o filme abandona completamente aquela sensação segura de protagonista tá protegida pelo roteiro. Tem momentos ali que parecem filme de sobrevivência mesmo. A doutora Nisha tentando ajudar
é outro detalhe muito interessante, porque até as cientistas começam a perceber que a situação saiu do campo experimental e virou uma catástrofe real. E, mano, eu gosto muito da Nisha. Ela tem uma energia totalmente diferente da Sam. Enquanto a Sam parece racional demais o tempo inteiro, a Nisha demonstra medo, empatia, hesitação. Você percebe que ela ainda enxerga a Mabel como uma pessoa, não como um projeto científico. Só que nem ela consegue impedir o desastre. Quando o robô dela é destruído pelo Rei dos Sapos, o filme praticamente esfrega na nossa cara que agora não existe mais neutralidade. Todo mundo foi puxado para o conflito. E a sequência aérea. Meu Deus. O pássaro robótico carregando a Mabel e o George, enquanto dezenas de animais atacam no céu, parece cena final de blockbuster gigantesco. Só que ao invés daquela ação limpa e heróica, tudo é bagunçado, violento e desesperado. Mano, essa sequência parece um delírio completo. Os animais invadindo o carro, roubando o celular dele. A Mabel mandando mensagem enquanto o George tenta acalmar o cara. É tão ridículo e tão sério ao mesmo tempo que funciona perfeitamente. E o Jerry finalmente começa a enxergar o tamanho da situação. Até então, ele via tudo como protesto ambiental irritante. Agora, ele percebe que literalmente existe uma revolta animal organizada acontecendo. Só que mesmo assim, o ego dele continua absurdo. E isso é muito humano também. Tem gente que prefere negar a realidade até o último segundo, porque admitir erro destruiria a própria identidade. A sequência dos pássaros, então. Meu Deus. Quando o céu começa a encher de aves e a Mabel percebe que o ataque está chegando, o filme entra numa tensão absurda. E aí aparece Diana, a tubarão gigante. Mano, como esse filme existe? Sério, do nada surge um tubarão assassino sendo carregado por gaivotas para atacar um prefeito numa estrada. E o pior? Funciona, porque o filme abraçou completamente a própria loucura nesse ponto. Só que por trás do absurdo visual existe uma ideia muito pesada. A natureza agora está respondendo com violência organizada. A Diana não é só um monstro aleatório. Ela é consequência. E isso fica ainda mais claro quando George explica que ela é a predadora alfa, usada pelos reis. Ou seja, os animais criaram sua própria versão de arma política. Pesado pra caramba. E a perseguição na estrada é provavelmente a cena mais cinematográfica do filme inteiro. Carro destruindo tudo, tubarão rasgando o teto, pássaros atacando, cientistas perseguindo. Parece um pesadelo ecológico cyberpunk. Só que no meio de tudo isso tem uma coisa que eu achei brilhante. A Mabel ainda tenta salvar o Jerry. Mesmo depois de tudo. Mesmo odiando ele. Mesmo culpando ele. Mesmo sabendo que ele ajudou a destruir a floresta. Porque no fundo, ela ainda acredita que salvar vidas importa mais do que vencer uma guerra. E é aí que você percebe a diferença entre ela e o Titus. Os dois estão revoltados. Os dois querem proteger a natureza. Mas só um deles ainda enxerga a humanidade nos outros. E é justamente nessa parte que o filme começa a ficar perigosamente emocional. Porque até então, ainda existia aquela sensação de aventura maluca, sabe? Mesmo nos momentos mais tensos, ainda parecia que dava para voltar atrás. Só que depois da perseguição com a Diana, não tem mais volta. A situação saiu completamente do controle. E o mais louco é que o filme faz isso sem transformar ninguém num vilão de desenho simplista. Isso é o que mais me impressiona em cara de um, focinho de outro. Todo mundo ali acha que tá certo. O Titus acredita que os humanos são uma ameaça inevitável. O Jerry acredita que progresso justifica a destruição. A Sam acredita que ciência precisa continuar. A Mabel
acredita que ainda dá para salvar todo mundo. E é justamente por isso que tudo dá errado, porque ninguém consegue abrir mão da própria visão de mundo. A sequência depois do acidente na estrada deixa isso muito claro. O carro destruído, os personagens machucados, a Diana voltando para a água. Parece que todo mundo ali finalmente percebeu que o conflito virou algo monstruoso demais. E cara, eu preciso falar do Jerry, porque eu realmente gosto de como o filme trabalha ele. Ele é arrogante? Muito. Ele é egoísta? Pra caramba. Mas ao mesmo tempo, o roteiro vai revelando pequenas rachaduras nele. Pequenos momentos em que dá pra perceber que o cara não é simplesmente um sociopata maligno. E eu acho isso muito mais interessante do que fazer um vilão padrão. Tem uma cena específica que me pegou bastante. Quando a Mabel coloca o dispositivo de tradução no ouvido dele, e ele finalmente consegue ouvir os animais. Cara, aquilo ali muda completamente a percepção do personagem. Porque até então, os animais eram só problema ambiental para ele. Só estatística. Só obstáculo político. Mas ouvir eles muda tudo. E eu adorei o fato do filme não transformar isso numa redenção instantânea clichê. O Jerry não vira ambientalista do nada. Ele continua teimoso. Continua defendendo a ponte. Continua negando responsabilidade. Só que agora existe dúvida nele. E dúvida é perigosa. Principalmente para alguém que construiu a vida inteira em cima de certezas. Aliás, essa talvez seja a parte mais madura do roteiro. Entender que mudança real não acontece num discurso emocionante de 2 minutos. Ela acontece lentamente, com resistência, com desconforto. E o Jerry claramente está desconfortável pela primeira vez. Só que aí, os cientistas aparecem de novo, e tudo desmorona outra vez. A captura dele é uma cena estranha num jeito muito específico, porque ninguém ali parece realmente saber quem é aliado de quem mais. Os cientistas querem impedir a guerra. Os animais querem vingança. A Mabel quer salvar todo mundo. O Jerry quer sobreviver. Todo mundo está correndo em direções diferentes. E no meio disso tudo, a Mabel finalmente volta para o corpo humano. Ou pelo menos, parcialmente. Porque, cara, que sequência perturbadora. A máquina reconstruindo a consciência dela, enquanto George observa sem entender nada, foi um dos momentos mais tristes do filme inteiro para mim. Porque o George não consegue mais compreender ela. Até então, eles literalmente conversavam. Agora existe uma barreira de novo. E isso dói. Tem uma cena pequena ali que me destruiu emocionalmente. Quando a Mabel tenta falar com ele depois de voltar ao corpo humano, e o George só fica olhando sem entender. Nossa, é simples, mas machuca muito. Porque representa aquela sensação horrível de perder conexão com alguém importante. Mesmo estando perto. E o George tentando carregar o corpo robótico dela embora, como se ainda pudesse salvá-la. Cara, isso foi cruel emocionalmente. Eu acho muito bonito como o filme trata a amizade entre espécies, sem transformar isso numa coisa infantilizada. Não é, ai que fofo, humanos e animais amigos. Não. Existe dificuldade real de comunicação ali. E simbolicamente, isso funciona demais. Porque no fundo, o filme inteiro fala sobre comunicação falhando. Humanos não escutam animais. Animais não entendem humanos. Cientistas não entendem emoções. Políticos não entendem consequências. Todo mundo fala. Ninguém ouve. E aí vem talvez a sequência mais maluca do filme inteiro. Os animais capturam todo mundo. Mano, quando a Mabel acorda amarrada numa cadeira ao lado do Jerry, enquanto a Sam e a Nisha estão sendo controladas por sapos e cobras, eu fiquei olhando para a tela pensando: como esse filme saiu de menina salvando tartaruga para isso? É um negócio quase distópico.
E o pior é que visualmente a cena é muito desconfortável, porque os animais agora estão usando exatamente o tipo de controle e manipulação que antes criticavam nos humanos. Isso é muito importante. O filme mostra como o ódio coletivo acaba reproduzindo os mesmos métodos daquilo que combate. E aí, o Titus assume de vez o papel de antagonista principal. Mas honestamente, eu não vejo ele como vilão clássico. Para mim, ele é praticamente o retrato de radicalização causada por trauma. A mãe dele morreu. A floresta foi destruída. Os humanos mentiram. A Mabel enganou eles. Na cabeça dele, coexistência virou uma piada. E é aí que entra a revelação do plano. Cara, a cena do Jerry robótico foi um dos momentos mais perturbadores do filme inteiro para mim. Porque o Titus literalmente cria uma cópia mecânica do prefeito para atacar os humanos na inauguração da ponte. Isso é muito sombrio para uma animação. E não só isso. Eles pretendem usar aquelas árvores de som para causar destruição em massa. Quando Titus explica tudo calmamente enquanto os outros animais observam, parece culto revolucionário. E eu acho impressionante como o filme consegue fazer você entender o desespero deles, sem concordar com o que eles querem fazer. Porque, sinceramente, depois de tudo que aconteceu, dá para entender por que eles odeiam humanos. Só que ódio coletivo nunca para onde começou. A Mabel percebe isso antes de todo mundo. E cara, essa é provavelmente minha cena favorita dela no filme inteiro. Porque ela finalmente admite culpa. Sem desculpa. Sem justificativa heróica. Sem discurso de protagonista perfeita. Ela admite que manipulou os animais. Admite que mentiu. Admite que piorou tudo. Isso é muito raro em protagonista moderna. Normalmente roteiro passa pano. Aqui não. E o pior é que o George fica destruído ouvindo isso. Nossa, a reação dele me matou emocionalmente. Porque ele realmente acreditava nela. E acho que essa foi a primeira vez no filme inteiro em que a Mabel percebeu que boas intenções não apagam o dano causado. Só que mesmo assim, ela ainda tenta impedir o massacre. Isso importa muito, porque o filme podia facilmente transformar ela numa protagonista derrotada, esperando solução acontecer. Mas não. Mesmo depois de fracassar 1000 vezes, ela continua tentando. Inclusive, o momento em que o próprio Jerry ajuda ela a escapar foi algo que eu não esperava. E, sinceramente, foi brilhante. Porque o cara que passou o filme inteiro causando problema finalmente entende uma coisa básica. Se o Titus vencer, todo mundo perde. Humanos, animais, todo mundo. A cena dele usando o robô para libertar a Mabel é muito simbólica também. Porque pela primeira vez, ele usa a tecnologia não para controlar a situação, mas para salvar alguém. E eu gosto muito da parceria estranha que surge entre os dois nessa parte final. Eles ainda discordam de praticamente tudo, ainda se irritam, ainda se culpam, mas agora existe algo maior que o ego deles. E isso deixa o filme muito mais interessante do que uma narrativa simples de herói contra vilão. Aliás, uma coisa que eu percebi reassistindo algumas cenas é como o filme inteiro trabalha com reflexos e espelhos. Humanos controlando animais, animais controlando humanos, robôs copiando pessoas, pessoas agindo como animais, animais criando sistemas políticos humanos. É quase como se o roteiro estivesse perguntando o tempo inteiro: no fim das contas, qual é realmente a diferença entre eles? E quanto mais o filme avança, mais difícil fica responder isso. A reta final do filme começa com uma sensação muito estranha de urgência silenciosa. E eu sei que isso parece contraditório, mas é exatamente essa a sensação. Porque depois de tanto caos, perseguição, explosão emocional e guerra entre espécies,
o filme desacelera um pouco. Só que é aquele desacelerar que deixa você mais nervoso ainda. Parece o silêncio antes de desastre natural. E a cena da Mabel e do Jerry escapando juntos é muito importante justamente por isso. Porque o filme coloca lado a lado duas pessoas que passaram a história inteira se enxergando como inimigas absolutas. E agora, elas precisam cooperar. Só que não vira amizade fofa. Não vira aprendemos juntos. Graças a Deus. Eles continuam desconfortáveis um com o outro. E isso deixa tudo muito mais real. Tem uma troca de diálogo entre eles que eu achei sensacional, porque o Jerry pergunta algo tipo: por que você ainda tá tentando salvar todo mundo depois de tudo? E a Mabel simplesmente não consegue responder direito, porque nem ela sabe mais. E honestamente, essa é a resposta mais humana possível. Às vezes a gente continua lutando por alguma coisa, não porque acredita totalmente que vai dar certo, mas porque desistir seria pior. E o Titus, enquanto isso, tá virando uma figura assustadora num nível quase religioso. Cara, a transformação dele depois do casulo ficou muito perturbadora visualmente. Não é aquela transformação bonita, estilo borboleta mágica. O filme deixa ele estranho, meio deformado, meio artificial. Quase como se a obsessão dele tivesse contaminado a própria evolução natural. E isso conversa perfeitamente com o tema do filme inteiro. Tudo virou distorção. Tudo saiu do equilíbrio. A natureza foi alterada pelos humanos. Os humanos foram alterados pela tecnologia. Os animais foram alterados pelo ódio. Nada mais é natural. E eu acho genial como o filme usa isso visualmente o tempo todo, sem precisar explicar em voz alta. A sequência da inauguração da ponte, então... Meu Deus! A tensão dessa cena é absurda. Porque diferente das cenas de ação anteriores, aqui existe uma multidão inocente envolvida. Famílias, trabalhadores, crianças, gente comum. E isso muda completamente o peso emocional. Até então, o conflito parecia isolado na floresta. Agora, o mundo humano inteiro vai sentir impacto. E o Titus faz aquele discurso... Cara, aquilo foi assustador. Porque ele fala como revolucionário clássico. Ele acredita sinceramente que destruir tudo é o único caminho possível. E o pior é que muita gente ao redor dele apoia. Isso me lembrou muito movimentos extremistas reais ao longo da história. Gente traumatizada que chega num ponto onde não acredita mais em coexistência. E o filme é muito inteligente, porque não trata isso como loucura aleatória. O Titus nasceu da dor, nasceu da violência, nasceu da destruição ambiental. Monstros não aparecem do nada, eles são criados. Enquanto isso, a Mabel chega desesperada tentando impedir o desastre. E, mano, eu amo que o filme deixa ela vulnerável até o último segundo. Ela não chega poderosa, não chega pronta, não chega com plano perfeito. Ela chega cansada, machucada, cheia de culpa. E isso faz toda a diferença. A cena dela pedindo desculpas pela morte da Rainha das Borboletas é uma das melhores do filme inteiro para mim. Porque ela não tenta justificar, não tenta explicar, não tenta bancar a heroína. Ela simplesmente admite que errou. E honestamente, isso é muito mais forte do que qualquer discurso épico. Só que o Titus já passou do ponto onde desculpas importam. E isso é triste pra caramba. Porque você percebe que o filme tá mostrando uma coisa muito real. Chega um momento em que trauma vira identidade. E quando isso acontece, abandonar o ódio parece abandonar a própria existência. A reação do George nessa parte também é incrível. Porque ele continua dividido emocionalmente. Ele ama a Mabel. Mas ela mentiu. Ela manipulou os animais.
Ela trouxe humanos para o centro da floresta. E, ao mesmo tempo, ela também salvou vidas várias vezes. O George praticamente representa o conflito inteiro do filme dentro de um personagem só. E aí vem o plano B. Mano. Quando revelam que o Jerry tinha ajudado os cientistas escondido, eu quase bati palma. Porque finalmente o personagem toma uma atitude concreta. E não é por altruísmo puro. Não é porque ele virou santo. É porque ele finalmente entendeu consequência. Essa diferença é importante. O filme não transforma o Jerry numa pessoa perfeita. Ele continua egoísta em vários aspectos. Só que agora, ele percebeu que destruir ecossistema afeta tudo, inclusive ele mesmo. E, sinceramente, isso é muito mais realista do que redenção completa. A luta pelo controle do sistema de som, então... Cara, que cena boa! Visualmente é um caos absoluto. O Titus e a Mabel brigando pelo controle, enquanto a multidão entra em pânico, os animais atacando, árvores falsas pegando fogo. Parece literalmente o colapso de dois mundos acontecendo ao mesmo tempo. E eu gosto muito de como o filme usa tecnologia nessa cena, porque as caixas de som representam exatamente o problema central da história. Ruído. Ruído físico. Ruído político. Ruído emocional. Ninguém consegue ouvir ninguém porque tudo virou grito. E quando Titus destrói o castor robótico do Jerry, nossa, aquilo foi brutal. Porque por mais engraçada que a ideia do prefeito castor seja no papel, naquela hora, o momento é trágico. Você percebe que o Titus não quer mais vencer discussão nenhuma. Ele quer apagar o outro lado completamente. E isso torna ele perigoso de verdade. A revelação da identidade dele diante dos animais também é muito forte. Quando a máscara cai e todo mundo vê no que ele se transformou, cara, é quase simbólico demais. O líder revolucionário literalmente perdeu o rosto, virou só obsessão. Só que aí acontece a tragédia maior, o incêndio. Meu Deus, a cena da árvore pegando fogo e as chamas se espalhando pela floresta inteira foi uma das coisas visualmente mais pesadas que já vi numa animação recente. Porque o filme não romantiza incêndio nem por um segundo. Não tem estética bonita. Não tem fogo cinematográfico. É destruição pura. E sabe o que deixa isso ainda melhor narrativamente? Todo mundo causou aquilo junto. Humanos, animais, tecnologia, ódio, vingança. O incêndio é literalmente consequência coletiva materializada. E a reação dos personagens mostra isso perfeitamente. O Titus entra em choque, porque percebe que perdeu o controle. Os animais entram em pânico. Os humanos tentam fugir. A Mabel tenta salvar todo mundo. Não existe mais lado certo. Existe sobrevivência. E, cara, a cena da Mabel perdendo o último objeto da avó dela no fogo me destruiu emocionalmente. Porque aquilo representa muito mais do que um simples item. É memória. É infância. É origem. Durante o filme inteiro, ela luta tentando proteger o mundo que a avó mostrou para ela quando criança. E agora até isso parece desaparecer nas chamas. Pesado demais. E aí o George volta para salvar ela. Claro, porque no fundo essa história sempre foi sobre eles dois. Não sobre política, não sobre tecnologia, não sobre guerra, sobre conexão. E mano, quando a árvore cai em cima dele, eu achei que o filme fosse ter coragem de matar o personagem. Sério. Porque a cena é desesperadora num nível absurdo. A Mabel tentando carregar ele enquanto o fogo fecha tudo em volta. Aquilo parece pesadelo, e o jeito que ela entra em pânico é muito real. Não existe frase heróica. Não existe coragem cinematográfica elegante. Ela só não quer perder ele. Ponto. E aí o Alan aparece voando para salvar os dois. Cara,
Que cena linda! Porque pela primeira vez no filme inteiro, humanos e animais começam realmente a agir juntos sem manipulação, sem interesse político, sem controle. Só sobrevivência compartilhada. E isso prepara terreno para minha cena favorita absoluta do filme inteiro. A barragem sendo destruída pelos próprios animais para apagar o incêndio. Mano, que cena absurda! Porque simbolicamente ela fecha tudo. A barragem começou como símbolo de divisão, virou símbolo de disputa, virou símbolo de guerra, e no final ela vira salvação. A água destruindo o fogo enquanto todos os animais trabalham juntos. Cara, aquilo ali me arrepiou real, porque o filme finalmente encontra equilíbrio, não pela vitória de um lado, mas pela cooperação. Depois do incêndio, o filme entra numa fase que eu particularmente adoro em histórias assim. Aquela calmaria estranha depois do trauma. E, sinceramente, às vezes essas partes emocionam mais do que a ação em si. Porque quando o barulho acaba, sobra o impacto. E cara de um, focinho de outro, entende isso muito bem. A cena da água atravessando a floresta e apagando o incêndio é gigantesca visualmente. Mas o que realmente ficou comigo foi o silêncio logo depois. A fumaça subindo, os personagens exaustos, tudo destruído em volta. E ninguém comemorando. Porque não parece vitória. Parece sobrevivência. Cara, que final bonito. Mas o que eu mais gosto é que ele não tenta fingir que tudo tá perfeito. A área ainda tá machucada. Ainda existe destruição. Ainda existe trabalho pela frente. Só que agora existe esperança sem ingenuidade. E isso é muito diferente de finais tradicionais. A Mabel olha para a paisagem não como criança sonhadora tentando salvar tudo sozinha, mas como alguém que finalmente entendeu a complexidade do mundo. Ela amadureceu. E talvez seja isso que torna esse filme tão especial para mim. Porque no fundo, não é só uma história sobre natureza ou animais robóticos ou guerra ecológica maluca. É uma história sobre crescer. Sobre perceber que o mundo não se divide em bons e maus. Sobre entender que intenção não apaga consequência. Sobre aceitar que amar alguma coisa não significa controlar ela. Sobre aprender a ouvir. E, mano, isso bate forte. Especialmente hoje em dia, onde parece que todo mundo tá gritando o tempo inteiro e ninguém realmente escuta ninguém. O mais impressionante é que o filme consegue falar tudo isso sem perder a identidade caótica dele. Porque convenhamos, essa história é completamente maluca. Tem castor robótico, tem tubarão assassino, tem borboleta revolucionária, tem prefeito controlando robô, tem guerra entre espécies. No papel parece febre, mas emocionalmente? Funciona absurdamente bem. E acho que isso acontece porque, no meio de toda loucura, os personagens parecem reais emocionalmente. Eles erram de formas humanas, sentem culpa de formas humanas, tentam consertar as coisas de formas humanas. Até quando são literalmente animais robóticos brigando numa floresta em chamas. E honestamente, eu amo filmes que têm coragem de ser estranhos assim. Porque a maioria das animações hoje joga seguro demais. Tudo precisa ser facilmente explicável, facilmente vendável, facilmente transformado em meme. Esse filme não. Ele é bagunçado, às vezes exagerado, às vezes confuso, às vezes emocionalmente intenso até demais. Mas justamente por isso, ele parece vivo. E talvez seja por isso que eu não consegui parar de pensar nele depois que acabou. Agora, tem uma coisa sobre cara de um, focinho de outro, que eu ainda não falei direito. E talvez seja justamente a parte mais impressionante do filme inteiro. Como ele usa absurdo visual para esconder discussões muito pesadas. Porque se você contar essa história para alguém rapidamente,
parece piada. Ah, é um filme sobre uma garota que controla um castor robótico e entra numa guerra entre animais e humanos. Soa ridículo. Mas aí você assiste e percebe que o filme está falando sobre isolamento, culpa ambiental, radicalização política, desconexão humana da natureza e até identidade tecnológica. E, sinceramente, quanto mais eu penso nesse filme, mais eu acho ele corajoso. Porque ele não tenta simplificar nenhum desses temas. Inclusive, eu fiquei obcecado depois pensando no simbolismo do corpo robótico da Mabel. Porque olha que interessante, ela só consegue realmente ouvir os animais quando deixa de estar completamente no corpo humano dela. Isso é muito pesado simbolicamente. O filme quase sugere que seres humanos se afastaram tanto da natureza que precisam literalmente virar outra coisa para conseguir compreender ela. E isso conversa demais com a infância dela. Lembra quando a avó ensinava ela a observar o ambiente em silêncio? Aquilo já era o começo dessa transformação. A diferença é que quando criança, ela ainda conseguia sentir conexão naturalmente. Depois de adulta, o mundo humano ficou tão barulhento que ela precisou atravessar uma fronteira física para voltar a ouvir. Cara, isso é muito bonito quando você para pensar. E triste também. Aliás, a própria cidade do filme parece emocionalmente doente. Eu não sei se foi só impressão minha, mas toda vez que a história sai da floresta e volta para a área urbana, o clima muda completamente. Tudo parece mais apertado, mais cinza, mais acelerado. Mesmo nas cenas de dia, existe uma sensação estranha de desconforto. Enquanto isso, a floresta, mesmo sendo perigosa, parece viva. E eu adoro que o filme não transforma a natureza em paraíso mágico. A floresta é brutal várias vezes. Tem predador, conflito, medo, hierarquia. Mas ainda assim, ela parece mais honesta do que o mundo humano. Porque na floresta ninguém finge o que é. Já os humanos do filme vivem atrás de discurso. O Jerry fala sobre progresso. Os cientistas falam sobre pesquisa. A prefeitura fala sobre desenvolvimento. Mas quase ninguém admite o dano real acontecendo. E isso é muito atual. A quantidade de vezes que a gente vê empresas, políticos e até pessoas comuns usando palavras bonitas para esconder destruição é absurda. E o filme capta isso perfeitamente, sem ficar parecendo palestra ambiental chata. Aliás, isso é algo que eu preciso elogiar muito no roteiro. Ele nunca para a história para dar lição. Nunca. Tudo vem através dos personagens. A Mabel não faz discurso perfeito sobre ecologia. Ela age emocionalmente. O George não explica a filosofia da natureza. Ele vive aquilo. O Titus não fala, eu sou extremista. Ele chega naquele ponto através da dor. É por isso que o filme funciona tão bem emocionalmente. Porque ele entende que ideias ficam mais fortes quando vêm através de pessoas imperfeitas. Inclusive, falando no Titus, cara, quanto mais eu penso nele, mais perturbador ele fica. Porque ele representa uma coisa muito real e muito assustadora. Quando vítimas começam a acreditar que destruição total é a única resposta possível. E o mais pesado é que o filme quase faz você entender ele em vários momentos. Isso é perigoso narrativamente, mas muito corajoso, porque seria muito fácil fazer dele só um vilão maluco querendo caos. Só que não. O Titus surge de um lugar compreensível. O problema é que ele deixa sofrimento virar identidade completa. E isso destrói ele. A cena em que ele fala que humanos e animais nunca poderão coexistir me pegou muito porque, sinceramente, depois de tudo que aconteceu no filme, dá até para entender por que ele pensa assim. Os humanos destruíram o habitat, criaram máquinas invasivas, manipularam animais,
trouxeram ruído constante. Na visão dele, coexistência já falhou faz tempo. Só que o filme coloca a Mabel como contraponto perfeito, porque ela também viu tudo isso, e mesmo assim ainda tenta salvar pessoas. Essa diferença muda tudo. Inclusive, eu acho genial como a Mabel nunca perde totalmente a empatia, nem nos momentos mais desesperados. Ela perde controle emocional várias vezes. Ela erra. Ela manipula situações. Ela mente. Mas ela nunca para de enxergar vida nos outros. Até no Jerry. E, mano, isso é muito importante. Porque teria sido muito fácil para o roteiro transformar ela numa protagonista movida por ódio, depois do incêndio, da morte da avó, da destruição da floresta. Mas não. Ela continua acreditando que destruir o outro lado não resolve nada. E honestamente, essa talvez seja a mensagem mais difícil do filme inteiro. Hoje em dia parece que tudo funciona na lógica de guerra total. Política, internet, discussões sociais. Todo mundo trata o outro como inimigo absoluto. O filme literalmente mostra onde isso leva. Leva à floresta queimando. Leva à guerra. Leva a trauma coletivo. Só que ao mesmo tempo ele não cai naquele papo superficial de vamos todos nos unir e sorrir. Não. Reconciliação aqui é dolorosa, desconfortável, cheia de culpa. E isso deixa tudo mais poderoso. A relação da Mabel com a doutora Sam é um exemplo perfeito disso. Porque pensa bem, a Sam fez experimentos absurdos. Ela ajudou a criar toda aquela situação tecnológica perigosíssima. Em vários momentos ela parece fria demais. Mas ela também queria entender os animais. Ela também queria preservar coisas. O problema é que ela enxergava tudo como observação científica. A Mabel trouxe emoção. A Sam trouxe lógica. Separadas, as duas causaram desastre. Juntas, talvez consigam reconstruir algo melhor. Cara, isso é um arco muito bem escrito. E uma coisa que pouca gente vai comentar, mas eu achei brilhante, é como o filme usa som o tempo inteiro como ferramenta narrativa. Sério, o ruído das máquinas, os sons da floresta, o silêncio depois do incêndio, os alto-falantes escondidos, as vozes na cabeça da Mabel quando ela controla o castor. Tudo gira em torno de comunicação e interferência. É quase como se o filme inteiro perguntasse: o que acontece quando ninguém mais consegue ouvir claramente? E honestamente, acho que essa pergunta define muito o mundo atual também. Todo mundo está cercado de barulho o tempo inteiro. Redes sociais, notícia, propaganda, política, opinião, algoritmo. Ninguém consegue simplesmente parar e escutar. A Mabel aprende isso com a avó lá no começo. Observar, escutar, sentir o ambiente. E, ironicamente, ela só entende completamente o valor disso depois de quase destruir tudo. Pesado, né? Aliás, preciso falar uma coisa aqui. Esse filme me lembrou muito aquelas animações antigas que tinham coragem de assustar criança um pouco. Tipo aquelas histórias que confiavam na inteligência emocional do público, ao invés de deixar tudo confortável. Porque tem momentos aqui que são genuinamente perturbadores. O incêndio, os animais controlando humanos, a transformação do Titus, a Mabel presa entre corpo humano e consciência robótica. Isso tudo é bem pesado. Mas ao mesmo tempo nunca parece gratuito. Tudo serve à história. E sinceramente, eu prefiro 1000 vezes isso do que a animação que trata público como incapaz de lidar com emoções difíceis. Criança entende tristeza, entende medo, entende culpa. Às vezes até melhor que adulto. E o filme respeita isso. Outra coisa que eu amei foi o fato de não existir romance forçado. Obrigado. Sério, qualquer outro filme
teria colocado um interesse amoroso aleatório na história da Mabel só porque sim. Aqui não. O foco é completamente identidade, amizade, pertencimento e responsabilidade. E isso deixa o filme muito mais único. A conexão principal é entre ela e o George. E eu, sinceramente, acho isso muito mais forte emocionalmente do que romance teria sido. Porque o George representa tudo que ela estava tentando proteger desde criança. Não só natureza, mas conexão sincera com o mundo vivo. Quando ela quase perde ele no incêndio, aquilo simboliza muito mais do que perder um amigo. É perder esperança de coexistência. E o fato deles sobreviverem juntos no final é importante justamente por isso. Não é final feliz. Talvez ainda exista chance. E talvez seja exatamente isso que me fez gostar tanto desse filme. Ele não termina prometendo perfeição. Ele termina prometendo tentativa. E honestamente, num mundo como o nosso, isso já significa muita coisa. Tem uma coisa muito curiosa em cara de um, focinho de outro, que eu percebi só depois de terminar o filme e ficar pensando nele por dias. Praticamente todo personagem da história está tentando preencher algum vazio. E quando eu percebi isso, muita coisa começou a fazer ainda mais sentido. A Mabel tenta preencher o vazio deixado pela morte da avó. O Jerry tenta preencher o vazio do ego dele, construindo o legado político. A Sam tenta preencher um vazio intelectual, entendendo a natureza através da tecnologia. O Titus tenta preencher o vazio da perda da mãe, através da vingança. Até o George parece carregar um vazio ligado à responsabilidade de liderar uma floresta inteira em decadência. Ninguém ali está completo. E talvez seja exatamente por isso que o filme parece tão emocionalmente caótico. Porque todo mundo toma decisões movido por dor mal resolvida. Inclusive, eu acho que muita gente vai assistir esse filme achando que a Mabel é simplesmente a garota ambientalista. Mas, sinceramente, para mim, ela é uma personagem muito mais triste do que parece. Porque desde criança, ela demonstra uma necessidade quase desesperada de salvar coisas. E isso normalmente não vem do nada. A cena da escola no começo do filme fica ainda mais forte quando você reassiste sabendo de tudo o que acontece depois. Porque ela já estava tentando impedir perdas desde ali. Os animais presos, a tartaruga no aquário, a natureza confinada. É como se ela enxergasse sofrimento em tudo. E aí entra a avó dela. Cara, a Tanaka aparece relativamente pouco no filme, mas a presença dela domina a história inteira. Isso é muito impressionante. Porque ela representa o único período em que a Mabel parece realmente em paz. As cenas das duas perto do rio têm uma energia completamente diferente do resto do filme. Parece memória boa de infância mesmo. Aquelas lembranças que ficam quentes na cabeça mesmo anos depois. E o filme entende uma coisa muito real. Quando alguém importante ensina você a amar alguma coisa, perder aquilo depois dói em dobro. A Mabel não está só tentando salvar uma floresta. Ela está tentando proteger a memória da avó. Isso muda tudo emocionalmente. Inclusive, o altar que ela constrói depois da morte da Tanaka é um detalhe pequeno, mas muito forte. Porque ela transforma a natureza em memória viva. E quando o incêndio destrói o último objeto ligado à avó, nossa, quanto mais eu penso naquela cena, mais cruel ela fica. Porque o filme basicamente coloca a Mabel diante da possibilidade de perder não só a floresta, mas a própria ligação emocional com a pessoa que moldou ela. E mesmo assim, ela continua lutando. Aliás, uma das coisas mais humanas da personagem é justamente o fato dela continuar insistindo, mesmo fracassando constantemente. Sério, se você parar para analisar friamente, a Mabel falha muitas vezes durante o filme. Ela não consegue impedir a construção inicialmente. Não consegue convencer as pessoas da cidade. Não consegue evitar a guerra entre os animais.
não consegue salvar a rainha das borboletas, não consegue impedir o incêndio. Só que ela continua tentando. E honestamente, isso me inspira muito mais do que protagonista perfeita que resolve tudo. Porque na vida real, quase ninguém vence do jeito cinematográfico. A maioria das pessoas só tenta sobreviver emocionalmente enquanto improvisa a solução. E a Mabel é exatamente isso. Uma garota desesperadamente tentando fazer a coisa certa num mundo complicado demais. Inclusive, eu acho interessante como o filme trabalha a impulsividade dela sem romantizar completamente. Porque tem hora que ela é heróica, mas tem hora que ela piora tudo. A cena em que ela inflama os reis dos animais ainda me pega muito justamente por isso. Ela tá emocional, frustrada, cansada, e fala sem pensar nas consequências. E aí começa uma guerra. Pesado. Porque mostra que até pessoas bem-intencionadas podem causar destruição quando agem só pela emoção. Só que o filme também não cai no extremo oposto de demonizar emoção. Muito pelo contrário. O Jerry representa exatamente o problema contrário: excesso de pragmatismo vazio. Ele vê números, projetos, pontes, expansão urbana, mas não vê vida. E isso deixa ele quase tão perigoso quanto o Titus em certos momentos. Aliás, isso é uma coisa que eu amo no filme. Os antagonistas representam extremos opostos. O Jerry representa progresso sem empatia. O Titus representa empatia transformada em ódio. E a Mabel fica presa entre esses dois extremos tentando encontrar equilíbrio. Cara, isso é roteiro muito mais inteligente do que parece à primeira vista. Especialmente porque o filme nunca verbaliza isso claramente. Ele deixa você sentir através das ações. Outra coisa que eu fiquei obcecado pensando depois foi na relação entre tecnologia e natureza no filme. Porque normalmente, histórias ambientais tratam tecnologia como inimiga absoluta. Aqui não. A tecnologia em si não é o problema. O problema é desconexão. Os robôs da Sam são assustadores? Sim. Mas também permitem que a Mabel converse com os animais pela primeira vez. As árvores de som são horríveis? São. Mas o problema real é o uso delas para expulsar espécies inteiras. A ponte destrói ecossistema? Destrói. Mas o filme também mostra pessoas comuns precisando daquela infraestrutura. Nada é totalmente simples. E honestamente, eu respeito muito filme que confia no público para lidar com complexidade. Hoje parece que tudo precisa ser explicado como se a audiência fosse incapaz de interpretar nuance. Esse filme fala: não, o mundo é bagunçado mesmo. E isso deixa tudo mais forte. Inclusive, uma coisa que eu adorei foi como os animais também têm defeitos absurdamente humanos. O George é orgulhoso. O Titus é vingativo. A rainha das borboletas é autoritária. O rei dos sapos parece paranoico. Os pássaros entram em histeria coletiva várias vezes. Ou seja, o filme não coloca a natureza num pedestal moral. Os animais também erram, também manipulam, também entram em guerra. E isso é genial, porque evita aquela visão infantil de natureza pura e perfeita. Na verdade, o filme parece dizer que humanos fazem parte da natureza também. Só esqueceram disso, tentar salvar a natureza. E o filme deixa isso visualmente estranho, desconfortável até. E eu gostei muito disso. Hoje em dia, muita animação tem medo de ser estranha visualmente. Esse filme abraça o estranho. A fuga dela pelos dutos de ventilação no corpo do castor parece videogame misturado com delírio. E o detalhe dela descobrindo que consegue conversar com os animais. Mano, aquilo muda completamente a escala da história. Porque até então,
A Mabel defendia os animais sem realmente ouvi-los. Agora ela pode ouvir. E adivinha? Nem todos concordam com ela. Isso é genial. Porque o filme podia facilmente cair naquela mensagem infantil simplista de humanos maus, natureza boa. Só que não. Os animais têm hierarquia, ego, conflito, medo, violência. Existe política até entre eles. E quando o urso aparece e ela percebe que a natureza também é brutal, foi aí que eu entendi qual era a real proposta do filme. Ele não romantiza nada, nem humanos, nem animais, nem progresso, nem natureza. Todo mundo ali está tentando sobreviver. E honestamente, acho que é isso que torna essa animação tão diferente das outras. Quando a Mabel finalmente começa a conversar com os animais de verdade, o filme entra numa vibe que eu sinceramente não estava esperando. Porque até aquele ponto, eu ainda achava que a história ia seguir aquela fórmula mais clássica de garota salva a floresta. Só que não. O roteiro começa a ficar muito mais filosófico e até meio desconfortável em alguns momentos. E eu gosto muito quando a animação faz isso. Porque parece que hoje em dia existe essa ideia de que desenho animado precisa explicar tudo mastigadinho. Aqui não. Tem hora que o filme simplesmente joga uma situação estranha na sua cara e fala: se vira emocionalmente aí. A primeira manhã da Mabel no corpo do castor robótico já mostra isso perfeitamente. Ela acorda cercada por animais, e ao invés daquela cena fofinha estilo princesa da Disney, onde todos viram amiguinhos instantaneamente, os bichos tratam ela como mais um animal qualquer. Tem curiosidade, claro, mas também tem desconfiança. E, mano, eu adorei isso. Porque pela primeira vez na vida dela, a Mabel não tá observando natureza de fora. Ela tá dentro dela. E tem uma diferença gigantesca aí. Inclusive, eu acho muito interessante como o filme vai lentamente desmontando aquela visão infantil que ela tinha desde pequena. Porque quando criança, ela enxergava os animais quase como criaturas inocentes, precisando ser salvas dos humanos malvados. Só que agora, ela começa a perceber que a floresta funciona em regras próprias. Regras que não ligam para os sentimentos dela. A cena do urso é exatamente isso. Cara, que cena boa! Quando ela finalmente encontra o castor real descansando na pedra, o filme cria aquela sensação clássica de pronto, agora vai dar certo. Você acha que ela finalmente encontrou a solução perfeita para o problema da barragem. Só que literalmente segundos depois, aparece um urso querendo devorar o castor. E o mais louco é que a Mabel reage igual o humano reage mesmo. Ela entra em pânico. Tenta salvar o castor como se estivesse interrompendo uma injustiça absurda. Só que aí o urso simplesmente para e devolve o castor. Sem raiva, sem vilania, sem cena exagerada. Aquilo ali é muito importante, porque o filme deixa claro que o urso não é mau. Ele só está existindo dentro da lógica natural dele. Eu acho isso genial, porque desmonta completamente aquela visão infantilizada da natureza perfeita e harmoniosa. A floresta do filme é viva, linda, mas também cruel pra caramba. E, sinceramente, acho que essa é uma das mensagens mais maduras da animação inteira. A Mabel passa o filme tentando controlar tudo, porque ela acredita que proteger significa decidir o que é melhor para todo mundo. Só que a natureza não funciona assim. Aliás,
O próprio Rei George é um personagem que representa muito isso. Quando ele aparece pela primeira vez, mano, que entrada absurda! Eu não sei se foi só comigo, mas eu comecei a rir porque o cara surge praticamente como uma celebridade da floresta. Todo mundo dançando, fazendo reverência, aquela energia completamente caótica. Parece até um ritual religioso misturado com um show de rock. E o George é muito carismático. Tipo, muito. Ele facilmente podia virar só aquele líder sábio padrão, mas o filme deixa ele estranho o suficiente para ser memorável. Tem momentos em que ele parece um rei nobre e inteligente, e 5 segundos depois, sem justificativa heróica, sem discurso de protagonista perfeita. Ela admite que manipulou os animais, admite que mentiu, admite que piorou tudo. Isso é muito raro em protagonista moderna. Normalmente roteiro passa pano. Aqui não. E o pior é que o George fica destruído ouvindo isso. Nossa, a reação dele me matou emocionalmente. Porque ele realmente acreditava nela. E acho que essa foi a primeira vez no filme inteiro em que a Mabel percebeu que boas intenções não apagam dano causado. Só que mesmo assim, ela ainda tenta impedir o massacre. Isso importa muito, porque o filme podia facilmente transformar ela numa protagonista derrotada, esperando solução acontecer. Mas não. Mesmo depois de fracassar 1000 vezes, ela continua tentando. Inclusive, o momento em que o próprio Jerry ajuda ela a escapar foi algo que eu não esperava. E, sinceramente, foi brilhante. Porque o cara que passou o filme inteiro causando problema finalmente entende uma coisa básica. Se o Titus vencer, todo mundo perde. Humanos, animais, todo mundo. A cena dele usando o robô para libertar a Mabel é muito simbólica também. Porque pela primeira vez ele usa a tecnologia não para controlar situação, mas para salvar alguém. E eu gosto muito da parceria estranha que surge entre os dois nessa parte final. Eles ainda discordam de praticamente tudo, ainda se irritam, ainda se culpam, mas agora existe algo maior que o ego deles. E isso deixa o filme muito mais interessante do que uma narrativa simples de herói contra vilão. Aliás, uma coisa que eu percebi reassistindo algumas cenas é como o filme inteiro trabalha com reflexos e espelhos. Humanos controlando animais, animais controlando humanos, robôs copiando pessoas, pessoas agindo como animais, animais criando sistemas políticos humanos. É quase como se o roteiro estivesse perguntando o tempo inteiro: no fim das contas, qual é realmente a diferença entre eles? E quanto mais o filme avança, mais difícil fica responder isso. A reta final do filme começa com uma sensação muito estranha de urgência silenciosa. E eu sei que isso parece contraditório, mas é exatamente essa a sensação. Porque depois de tanto caos, perseguição, explosão emocional e guerra entre espécies, o filme desacelera um pouco. Só que é aquele desacelerar que deixa você mais nervoso ainda. Parece o silêncio antes de desastre natural. E a cena da Mabel e do Jerry escapando juntos é muito importante justamente por isso. Porque o filme coloca lado a lado duas pessoas que passaram a história inteira se enxergando como inimigas absolutas. E agora elas precisam cooperar. Só que não vira amizade fofa, não vira aprendemos juntos. Graças a Deus. Eles continuam desconfortáveis um com o outro, e isso deixa tudo muito mais real. Tem uma troca de diálogo entre eles que eu achei sensacional,
porque o Jerry pergunta algo tipo: por que você ainda tá tentando salvar todo mundo depois de tudo? E a Mabel simplesmente não consegue responder direito, porque nem ela sabe mais. E honestamente, essa é a resposta mais humana possível. Às vezes a gente continua lutando por alguma coisa, não porque acredita totalmente que vai dar certo, mas porque desistir seria pior. E o Titus, enquanto isso, tá virando uma figura assustadora num nível quase religioso. Cara, a transformação dele depois do casulo ficou muito perturbadora visualmente. Não é aquela transformação bonita, estilo borboleta mágica. O filme deixa ele estranho, meio deformado, meio artificial. Quase como se a obsessão dele tivesse contaminado a própria evolução natural. E isso conversa perfeitamente com o tema do filme inteiro. Tudo virou distorção. Tudo saiu do equilíbrio. A natureza foi alterada pelos humanos. Os humanos foram alterados pela tecnologia. Os animais foram alterados pelo ódio. Nada mais é natural. E eu acho genial como o filme usa isso visualmente o tempo todo, sem precisar explicar em voz alta. A sequência da inauguração da ponte, então, meu Deus, a tensão dessa cena é absurda, porque diferente das cenas de ação anteriores, aqui existe uma multidão inocente envolvida. Famílias, trabalhadores, crianças, gente comum. E isso muda completamente o peso emocional. Até então, o conflito parecia isolado na floresta. Agora, o mundo humano inteiro vai sentir impacto. E o Titus faz aquele discurso: cara, aquilo foi assustador. Porque ele fala como revolucionário clássico. Ele acredita sinceramente que destruir tudo é o único caminho possível. E o pior é que muita gente ao redor dele apoia. Isso me lembrou muito movimentos extremistas reais ao longo da história. Gente traumatizada que chega num ponto onde não a rainha das borboletas é autoritária. O rei dos sapos parece paranoico. Os pássaros entram em histeria coletiva várias vezes. Ou seja, o filme não coloca a natureza num pedestal moral. Os animais também erram, também manipulam, também entram em guerra. E isso é genial, porque evita aquela visão infantil de natureza pura e perfeita. Na verdade, o filme parece dizer que humanos fazem parte da natureza também. Só esqueceram disso. Pesado, né? Aliás, talvez a coisa mais triste do filme inteiro seja justamente essa sensação de separação. Os humanos vivem como se fossem entidades externas ao planeta. Os animais enxergam humanos como invasores. Os cientistas observam tudo como experimento. Os políticos tratam o ecossistema como recurso. Ninguém se sente conectado. Só a Mabel tenta atravessar todos esses mundos ao mesmo tempo. E talvez por isso ela sofra tanto. Porque ela nunca pertence totalmente a lugar nenhum. Quando tá com humanos, parece exagerada demais. Quando tá com animais, continua sendo humana demais. Quando volta ao corpo humano depois de controlar o castor, ela já não é completamente igual antes. Ela vira uma personagem meio entre mundos. E eu adoro isso, porque dá uma sensação quase melancólica permanente nela. Inclusive, visualmente o filme reforça isso o tempo inteiro. Repara como depois que ela entra no corpo robótico, a câmera frequentemente enquadra ela separada dos outros personagens. Tem sempre água, vidro, sombra ou algum obstáculo visual no meio. É muito sutil, mas muito inteligente.
E falando em visual, cara, que filme lindo! Sério, a direção de arte dessa animação é absurda. A floresta parece viva, sem cair naquele hiperrealismo sem alma. Tudo tem textura emocional. A água, a lama, os pelos dos animais, a fumaça do incêndio. Parece que o ambiente inteiro reage emocionalmente à história. E o uso de cores é maravilhoso também. Os momentos com a avó têm tons quentes e naturais. As cenas urbanas usam muito cinza e azul metálico. A parte da guerra animal ganha vermelhos e sombras mais agressivas. O incêndio transforma tudo num pesadelo laranja sufocante. É cinema visual de verdade. Não é só animação bonita. Inclusive, acho que esse filme vai dividir muito público, justamente porque ele não tenta ser confortável. Tem criança que provavelmente vai amar os animais e a aventura. Tem adulto que vai enxergar metáfora política. Tem gente que vai achar tudo confuso. Tem gente que vai achar genial. E, sinceramente, eu adoro obra assim. Obra que gera conversa. Obra que deixa a interpretação aberta. Obra que continua na cabeça depois dos créditos. Porque no final das contas, o pior tipo de filme é aquele que você esquece no dia seguinte. E esse aqui? Esse aqui eu tenho certeza que vai ficar comigo por muito tempo. Tem uma parada em cara de um, focinho de outro, que eu acho que pouca gente vai comentar direito, mas que para mim é uma das coisas mais fortes do filme inteiro. O medo constante de perder conexão.